Vamos às nossas manchetes do Brasil e do mundo. A China afirmou na terça-feira ontem que irá defender uma ordem mundial centralizada na ONU, segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun. A fala ocorre depois que Pequim confirmou que recebeu um convite para o chamado Conselho da Paz, planejado por Trump, parte da Iniciativa para a Paz em Gaza, sem informar se vai aceitar o convite. Pelo desenho apresentado por Washington, Trump comandaria o conselho, que ficaria acima das instâncias executivas do plano para Gaza. Também teria ainda um conselho executivo, fundador, e outro voltado a supervisionar o trabalho em campo ali em Gaza, além de um comitê para governança temporária e reconstrução. Quando foi anunciado esse Conselho para a Paz, eu fiz análise anteriormente a respeito desse enfraquecimento que há das estruturas multilaterais. Nesse sentido, quando se fala de China em especial, vale a pena um adendo. Quando a gente fala da saída, antes mesmo do desgaste maior que houve com a ONU, quando a gente fala da saída dos Estados Unidos da OMS, a Organização Mundial da Saúde, aquilo acontecia num contexto no qual Trump dizia que entendia que a saída era porque a OMS não havia comprovado a independência do Partido Comunista Chinês em meio à pandemia. Isso pode ser extrapolado para uma série de outras agências, segundo acusações e relatórios do próprio Congresso dos Estados Unidos. Um exemplo, o relatório da Comissão dos Estados Unidos, então, para a China, relatou que, isso em 2020 e 2021, um terço de todas as agências das Nações Unidas estavam ou no primeiro posto de liderança ou na alta liderança, com membros do Partido Comunista Chinês ocupando os cargos-chave. E dizia que as Nações Unidas essencialmente estariam sendo instrumentalizadas a partir disso, para decisões de uma série de alçadas. E é uma acusação que ganha fôlego quando a gente vê ex-funcionários falando que a ONU, de fato, daria lista de nomes de dissidentes chineses no exterior para que o Partido Comunista Chinês os perseguisse. E as denúncias, claro, todas as que a ONU obtivesse, deveriam ser anônimas. Isso é uma coisa que extrapola a pauta de direitos humanos para outros aspectos. Conforme as organizações internacionais não funcionam e o debate sobre novas emerge, claro que a tensão entre China e Estados Unidos também vai permear essa discussão. Ainda falando de China, a gente vai também para o Reino Unido. O negócio é o seguinte: fontes ouvidas pela agência Reuters disseram que o Reino Unido e a China tentam recuperar uma chamada Era de Ouro no comércio, com a visita do premier Keir Starmer a Pequim na próxima semana, e a reativação de um conselho empresarial com grandes empresas dos dois países. As tratativas, segundo as fontes disseram a Reuters, avançaram depois de Londres autorizar uma nova mega embaixada chinesa. Não há tempo agora no Giro de Notícias para eu explicar tudo isso de forma convincente, mas vale a pena demais você voltar aqui no canal e assistir a reportagem que a gente fez na semana passada quanto à sala secreta na tal mega embaixada chinesa em Londres. Uma coisa que havia na transparência pública uma planta baixa, um projeto para a embaixada. Em privado, o jornal The Telegraph revelou havia um outro projeto com salas sigilosas, não disponíveis na informação de transparência pública, cujas obras colocariam o Partido Comunista Chinês a coisa de menos de 1 metro de cabos críticos de infraestrutura, por exemplo, do sistema financeiro de Londres e, por consequência, como uma bolsa de valores tão importante, coisas que implicam o mundo todo. Esse movimento também acontece com forte pressão política, protestos da população e dissidentes contra o Partido Comunista Chinês em Londres e alertas do vice-conselheiro de Segurança Nacional, Matthew Collins, de que a China é a maior ameaça estatal à segurança econômica britânica. O escândalo da mega embaixada, então, e uma fala de Keir Starmer com Xi Jinping na sequência, restaurando uma era de ouro do comércio, questão complicada. Até na pauta de direitos humanos, e claro, o Reino Unido abriga uma grande quantidade de sobreviventes do regime chinês pela herança colonial em Hong Kong. Vale a pena acrescentar que o parlamento britânico tem mesmo passado leis para proibir, por exemplo, práticas de turismo de órgãos de cidadãos britânicos indo para o Reino Unido, melhor dizendo, indo para a China para conseguir eventualmente fazer um transplante de órgão. Esse assunto também é por demais complexo para eu me estender aqui, mas vale a pena entrar a fundo na cobertura disso aqui no canal, conforme o Partido Comunista Chinês tem consecutivamente sido denunciado no Parlamento Europeu, no Parlamento Americano e, claro, no Parlamento do Reino Unido por sua tortura e mesmo extração forçada de órgãos de prisioneiros de consciência. Com o Reino Unido, isso é particularmente pujante a ver como sai a visita então de Keir Starmer lá na China. Pessoal, o vídeo já volta. Marcos aqui, recado importante. O que você está assistindo é um corte do programa Epoch News, que vai ao ar de segunda a quinta, sempre às 5 horas da tarde, aqui nesse canal. Inscreva-se e não perca nenhuma edição, nem as nossas coberturas especiais de eventos globais. Absolutamente imperdível. Mais uma coisa, hein? O link na descrição vai te colocar no newsletter O Panorama, o nosso newsletter gratuito de geopolítica, que vai sair da superficialidade e, assim como acontece aqui no canal, te colocar em contato com o mundo e a história. Epoch Times presente em 36 países, 23 idiomas, e você vem junto conosco nessa. Se inscreva.
Enquanto isso, os Estados Unidos começaram a transferir prisioneiros do Estado Islâmico da Síria para o Iraque, isso numa missão anunciada hoje pelo Comando Militar americano para a região. Na primeira etapa, 150 presos foram retirados de um centro na Síria e transportados para um local seguro em território iraquiano. O plano pode chegar a até 7.000 transferências, conforme a logística, segundo o almirante Brad Cooper. Essa medida busca evitar fugas, e vale a pena a gente lembrar que a Síria é uma zona de conflito ativa, onde as forças democráticas sírias, uma facção curda do nordeste do país, está atualmente em conflito com o governo da Síria. Nem todas as facções, depois da queda do regime de Bashar al-Assad, que lutaram na guerra civil da Síria, eventualmente se consolidaram. Agora, a questão é particularmente premente com as forças democráticas sírias, essa facção curda, o governo da Síria e o Estado Islâmico. Uma série de prisões que essencialmente abrigam o que autoridades americanas já chamaram de exércitos do Estado Islâmico em reclusão, unidades militares então presas na Síria, em meio ao combate estariam escapando. Ontem se relatou que 120 pessoas fugiram. Por essa lógica também se entende a questão, e claro que centenas deles fugindo dessas prisões significaria a possibilidade de mais ação terrorista no mundo. Agora, falando de Brasil e Europa, deputados do Parlamento Europeu decidem hoje se levam ao Tribunal de Justiça da União Europeia dúvidas sobre o acordo União Europeia-Mercosul, firmado no sábado. Essa é uma consulta que pode segurar o processo por cerca de 2 anos. O pedido de 144 eurodeputados, liderado pela França, questiona a aplicação provisória antes das ratificações finais. Basicamente, é mais um capítulo no imbróglio quanto ao acordo União Europeia-Mercosul, negociado há mais de 25 anos. Esse acordo de livre comércio tem a França como principal opositor, visando proteger também o agricultor local, com a argumentação, e há uma série de protestos de agricultores quanto a isso, de que com a carne brasileira, ou a agropecuária brasileira, Uruguai e Argentina, entrando com livre comércio na União Europeia, com regulações ambientais diferentes aqui e lá, essencialmente estaria colocando o agricultor europeu numa posição muito delicada. A gente aguarda para ver como a coisa se desdobra. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva tinha falado que a importância do acordo não estava tanto no comércio, mas também em um recado simbólico contra o isolacionismo e o protecionismo. Aqui do lado, no Peru, investigado por encontros não registrados na agenda, o presidente peruano José Herri solicitou depor ao Congresso para detalhar reuniões com o empresário chinês Ji Huayang, agora que está sob apuração do Ministério Público e de uma comissão legislativa. Herri, então, o presidente, afirma que o país precisa de explicações públicas e quer tratar o caso diretamente com o parlamento. O chefe da comissão, Elvis Vergara, anunciou que vai receber ele, então, no parlamento. Segundo a mídia, houve encontros em 26 de dezembro e 6 de janeiro entre, então, o presidente peruano e esse empresário chinês. Ele admitiu ter sido um erro agir nas escondidas e pediu desculpa, mas negou corrupção. É bem explicitado que casos de corrupção envolvendo os chineses já foram denunciados no Equador e por uma série de países latino-americanos. No Peru, então, onde tem a construção do porto de Chancay, considerado uma instalação dupla, de uso civil e militar, um porto construído pelos chineses no Peru, pode ser que tenha coisa aí para explicar. E lá no Peru é complicado, hein? Tem eleições vindo e completando o cenário, é um dos países mais fáceis do mundo para um presidente sofrer impeachment. O parlamento conversou, o presidente caiu. Não é à toa que, em rápida sucessão, no que deveria ser um mandato, foi Pedro Castillo, Dina Boluarte, agora o Herri, para ver se ele também segura aí, né?